O Superior Tribunal de Justiça proibiu o jogador Robinho de deixar o Brasil e determinou a apreensão do passaporte do atleta. Robinho foi condenado na Itália a 9 anos de prisão por estupro. Como o Brasil não extradita, ou seja, não manda para fora os seus cidadãos, o governo italiano tenta a homologação do processo no país. E para falar sobre esse caso, nós vamos conversar agora ao vivo com a advogada criminalista Marina Coelho Araújo. Doutora, muito bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, Jairo. Muito obrigada a você pelo convite. Muito bem, a gente está tentando entender como é que funciona esse caso do Robinho, porque para a maioria das pessoas, a gente não convive, né, no meio do direito, é estranho, né, que ele tenha sido condenado por um crime em um país, mas não tenha sido preso. Diante do que a gente está vendo nessa situação de possibilidade de apreensão, determinação de apreensão do passaporte e de andamento de um processo equivalente aqui no Brasil, ele pode ser preso em território brasileiro? Jairo, essa situação ainda é controversa. Não tem uma decisão que eu consiga dizer sim ou não. O que eu posso dizer é que nós temos hoje no Brasil um procedimento em andamento, que é o procedimento no STJ de homologação de sentença estrangeira. A Itália pediu a transferência da execução. O que significa isso? Como você já disse, né? Pegar a decisão de lá, trazer para o Brasil e ser executada aqui. Isso é possível desde que a interpretação do direito no Brasil seja feita de uma forma. Então, tem várias interpretações a serem feitas, e é isso que o STJ hoje, Jairo, está analisando, né? Vai ser possível ou não a execução da pena do Robinho no Brasil? Mas, para esse tempo e esse trabalho, eles estão aguardando com cautela. Então, pediram que o Robinho coloque o passaporte dele à disposição da justiça para que ele não se furte, se for o caso, de executar a pena no Brasil. Então, esse é o cenário que nós estamos hoje. Doutora, eu queria pegar um exemplo para a gente chegar, para entender melhor o tema. Supondo que um cidadão brasileiro vá para um outro país qualquer e cometa lá um crime que aqui não é crime. É por isso que é necessário a existência desse tipo de processo que a senhora está nos explicando, que seria uma forma de adaptar o entendimento da lei brasileira à lei estrangeira para aí assim ele ser processado? Não. Veja bem, Jairo, se lá no país é crime e aqui no Brasil não é, não tem como validar a sentença no Brasil. Essa validação é o que você disse mesmo. A gente está olhando para o processo da Itália e entendendo se ele foi feito de acordo com as regras brasileiras. Daí eu te dou um exemplo. Foi a autoridade competente que deu a decisão? Ele teve o direito de defesa? A defesa dele no Brasil está alegando que não, que ele não teve a ampla defesa na Itália e até por isso não poderia ser validado. Pelo que eu vi, eu não conheço o processo no detalhe, mas pelo que eu vi das notícias, teria alguma questão aí de ampla defesa. Então, na verdade, os requisitos que vão ser avaliados nessa validação não é o crime em si, porque só começa esse processo de validação se o crime for crime aqui no Brasil também. E o estupro é crime no Brasil. Então, isso nós já passamos. Agora é entender o que essa sentença tem nela, como ela foi feita, qual o procedimento que levou a essa sentença, se esse procedimento é compatível com o procedimento brasileiro. Então, a análise que o STJ vai fazer é um pouco nessa linha. Doutora, infelizmente esses casos acontecem o tempo todo, né? As mulheres, principalmente, têm que lidar com um crime tão vil. Mas diante de uma decisão, possivelmente, se isso acontecer, claro, né? A gente não pode afirmar nada aqui, há uma condenação ao atleta. Isso serviria como uma espécie de referência, eu não sei se eu usaria o termo correto, uma espécie de jurisprudência para outros casos parecidos? Precedente, né? Olha, Jairo, eu vejo da seguinte maneira, o mundo mudou muito, né? Então, a questão da jurisdição hoje é muito mais fácil eu estar aqui, amanhã eu estar em Portugal, depois eu estou nos Estados Unidos. E os crimes, eles têm que ser
tem que ter a punição exercida, né? Ainda mais um crime grave como o estupro. Eu não estou dizendo aqui sobre se ele se está certa a sentença ou não, só dizer que o crime de estupro é grave. Então, é muito importante que os países se organizem e façam essa interpretação de acordo com as regras do mundo atual, que é um mundo globalizado, para que a gente possa ter essas sentenças efetivamente cumpridas, né? Então, no caso do Robinho, eu acredito que pode ser um precedente e até, Jairo, te digo, o caso dele nitidamente motivou outra prisão de jogador na Espanha, né? Que a gente tem esse conhecimento, né? Que por conta do Robinho ter vindo ao Brasil e ter toda essa dificuldade de execução da sentença, tem juízes na Europa que fundamentam a prisão preventiva de outras pessoas para que não aconteça a mesma coisa. Então, o caso dele já virou um precedente nesse sentido, né? E se for executada a sentença dele no Brasil, também vai ser um precedente e há outros casos, tá, Jairo? Tem outros casos também nessa mesma linha. Então, eu acredito que é um momento muito importante para o STJ alinhar e moldurar essa questão para que a gente possa ter uma adaptação e uma interpretação coerente com o mundo globalizado. A senhora, antes da continuidade da minha pergunta, só uma questão de pontuar, a gente até trouxe essas informações aqui na CNN quando aconteceram, que foi o caso, né, do Daniel Alves, que está sendo investigado por um estupro na Espanha. E o que acontece? À época, por meio da sua defesa, ele havia solicitado, né, o fato de tentar responder em liberdade, o uso de tornozeleira eletrônica, outras possibilidades até, com a possibilidade, olha, não, vou ficar aqui na Espanha, vou responder por aqui. E o medo das autoridades era justamente esse, né? Que justamente foi o que foi questionado naquela decisão. Mas a pergunta que eu quero fazer para a senhora é a seguinte: diante do que nós estamos conversando sobre crimes como esse, né, casos de estupro, exemplos que envolvem pessoas muito conhecidas, e o caso acaba tomando uma vulta maior, muito grande. Isso pode servir de exemplo para que haja, por exemplo, aqui no Brasil, processos com mais rigidez ou talvez com mais cuidado a lidar com as vítimas e com esses processos de crimes sexuais? Eu acredito que sim, Jairo. Essa pelo menos é uma esperança, né? Eu sou advogada, criminalista e atuo em vários casos, já atuei em projetos sociais que lidam e acolhem as vítimas de violência sexual. Os índices no Brasil, como você disse, são alarmantes, né? A gente vive uma cultura do estupro no Brasil, principalmente o estupro doméstico. Mas eu também sou criminalista e gosto muito do direito penal. Então, eu prezo pelo procedimento, pela rigidez do processo, pela cultura do processo. Nós não podemos ultrapassar as barreiras do processo, porque ele existe para legitimar a violência do Estado. Senão, a gente vai estar colocando violência contra violência. E aí, a gente vai estar num estado de guerra. Então, assim, mesmo para casos desse calibre, né, dessa gravidade, nós precisamos seguir o procedimento existente. E seguir o procedimento existente significa respeitar a vítima e a dignidade humana dessa vítima. Então, nós já tivemos outros casos aqui, até comentados nessa rede, que é absolutamente desrespeitoso em relação às vítimas de estupro, as perguntas feitas, as questões que são colocadas em audiência, a forma como a vítima é tratada, tudo isso tem que levar em conta a dignidade da vítima, assim como a dignidade do réu. São pessoas que devem ser respeitadas em seus direitos. E o processo tem que ser seguido. Então, eu acredito, viu, Jairo, que nesse ponto nós temos que ser rigorosos com o procedimento. Seguir a lei no procedimento. Porque não seguir a lei vai significar uma violência contra outra violência. E uma violência não legitimada. Porque o Estado ele só tem a violência legitimada se o processo penal for seguido. Então, nesse caso do Robinho, eu acredito que o STJ está tentando fazer
é justamente seguir o procedimento criado para esse tipo de coisa. Nós conversamos com a advogada criminalista Marina Coelho Araújo. Doutora, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigada, Jairo. Um bom dia para você.